Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Clamando no Deserto. Você pode também acompanhar através do WhatsApp, do Telegram, do Spotify e também do canal clamandonodeserto.com.br. Esse estudo de agora vai ser a série Os Evangelhos e a Lei. Nós estamos seguindo já para a parte final do estudo. São 193 slides, esse é o slide 151. Esse é o estudo número 9. Provavelmente nós vamos ter entre 10 e 11 estudos, talvez um pouco mais, dependendo do andamento. A intenção nesse estudo, como você pode ver, se é você que assistiu, você pode perceber que foi verificarmos o que Jesus falou em relação a alguns versos lá entre Gênesis e Malaquias, os versos principalmente daquilo que foi ensinado através de Moisés, por Deus através de Moisés. E verificamos que Jesus, ele sempre esteve ali alinhado às leis que foram estabelecidas por Deus. Te convido para mais uma oração, para nós darmos continuidade a esse estudo. Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui, podendo honrar e bendizer o Teu nome através do estudo da Tua Palavra. Esteja conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo. Nós imploramos para que esteja conosco sempre, a cada dia, nos dando sabedoria para falar da Tua Palavra, pregar o Teu Evangelho em nome de Jesus. Amém. Vamos então dar continuidade através de Marcos, capítulo 3, versos 28 a 35. Bom, qual é o contexto de Marcos 3, né? Em especial dessa parte, né? Vamos lá em Marcos 3. E aí, se você estiver aqui com a sua Bíblia na sua casa, se não tiver aqui, nós vamos comentar sobre capítulo 13. Eu vou então colocar, segundo a nova tradução da linguagem de hoje, os títulos, né, de cada passagem, de cada pedaço ali do capítulo 13. Jesus e o homem da mão aleijada, Jesus cura outros doentes, Jesus escolhe escolhe os 12 apóstolos. Então, vem o título A Blasfêmia dos Escribas. Então, veja que nós estamos aí num contexto de cura. Ele escolhe os seus 12 apóstolos, ele faz as curas, ele fala sobre a importância de servir a ele. E aí, a partir do verso 20, nós temos o seguinte: Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul. E é pelo maioral dos demônios que espere os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. E aí entramos nessa parte. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Veja que nós estamos, então, nesse aspecto de verificar a fala de Jesus com relação sempre à questão dos pecados. Então ele fala, primeira coisa que ele fala, os pecados vão ser perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Então, veja que é uma ideia diferente, não digo tanto diferente, mas assim, ela não deve ser associada àquela blasfêmia no sentido de rebeldia, né? Mas aquilo, Jesus nunca ele defendeu o pecado por rebeldia, aquele pecado que você faz, continua fazendo porque quer fazer. Não, ele sempre colocou em que aspecto? Ele colocou no sentido da pessoa que está buscando melhorar. E aí ele fala que os pecados serão perdoados e as blasfêmias com que blasfemarem,
Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Então Jesus estava fazendo um trabalho, não só de cura, mas de ensinamento, e eles não tinham condição nem de rivalizar com Jesus nas curas, e muito menos nos ensinamentos. Constantemente a Bíblia fala de momentos em que Jesus vai e fala com eles e supera em muito o que eles tinham ao dizer, e eles muitas vezes tentando colocar Jesus em uma situação prejudicial, e eles acabam ficando sem condição de fazer isso, ao ponto deles quererem, inclusive, matar a Jesus. Então, diante de tudo isso, Jesus fazendo algo que, principalmente em termos de doutrina, ele buscava falar de acordo com as Escrituras, e ainda assim as pessoas falavam contra ele. Então ele diz, olha, isso já essa ideia, essa rebeldia contínua, essa rejeição contínua de Deus, contínua, voluntária, deliberada, né? E, nesse caso, inclusive, ferrenha, forte. Então ele coloca isso como e ele fala da questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, e fala isso em sinal de alerta, ou seja, a rebeldia, a rejeição da palavra de Deus pode ter consequências severas. Então veja que, mais uma vez, no mesmo contexto em que Jesus fala sobre o perdão dos pecados, ele fala do perigo de se rejeitar abertamente, voluntária, deliberadamente, em tom de rebeldia ao que Deus propõe para as pessoas. E aí no contexto diz, chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor, para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Então veja que Jesus está colocando o seguinte, olha, a minha família não é só a família, e não é principalmente a família física. A minha família é principalmente a família daqueles que buscam fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E o interessante é que no verso 21, na nova tradução da linguagem de hoje, no capítulo 3, diz o seguinte, e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. No verso 21, na Almeida Revista, deixa-me ver aqui, não, esse é na versão Revista Atualizada. Agora vamos ler na versão da nova tradução da linguagem de hoje. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco, né? E aí ele fala, olha, ouviram e saíram para o prender porque diziam estar fora de si. Na nova tradução diz, foram buscá-lo porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Então veja que isso causou uma comoção, isso causou um certo embaraço para algumas pessoas, para alguns líderes, para a multidão. E aí, diante disso, Jesus continuou firme na sua atitude, né? Se a gente parar para pensar e refletir, nós vamos ver que era uma dificuldade constante que Jesus passava, porque ele falava e tinha sempre um grupo, e o tamanho desse grupo dependia do que ele estivesse fazendo, mas tinha sempre um grupo ali tentando pegá-lo em algum erro, prejudicá-lo de alguma forma. E ele dizendo então que nós devemos tomar cuidado para não rejeitar aquilo que Deus nos coloca, a necessidade de ouvir a palavra de Deus e a necessidade de fazer a vontade de Deus. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo, de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão?
E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos não vos receberem nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, e em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Então veja só, Jesus fala da importância de se valorizar aquilo que Deus concede. Jesus fala sobre a importância de manter a firmeza no ensino. Veja que nós temos dois grupos de pessoas. Nós temos um grupo de pessoas que quer servir a Jesus, e é esse grupo de pessoas que geralmente o segue com sinceridade de coração, a quem ele fala para ir e pregar a mensagem, e aqueles que não aceitarem, eles não, tendo feito um bom trabalho, tendo feito o que Deus falou, deixarem ali entre eles e Deus, porque já não é mais responsabilidade deles no momento em que eles pregam a mensagem àquelas pessoas. E também nós temos um outro grupo, que é o grupo que se escandaliza dele, seja por causa do argumento de autoridade, ele não tem, qual a importância dele, qual a relevância dele como pessoa. Então, pessoas que não estavam muitas vezes preocupadas no que ele tinha a ensinar, mas em quem ele viria a ser, quem ele era e em quem ele viria a ser. E aí, o texto fala, e saindo eles pregavam que se arrependessem. Então veja, a tônica Bíblia é sempre arrependimento, e no contexto bíblico é confissão dos pecados e busca de mudança de vida. E perdão dos pecados, busca de mudança de vida, envolve obediência às instruções divinas, à lei de Deus. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Isso aqui nós já lemos, né? Nós já estudamos, então, só para nós, dentro desse contexto, veja que Jesus, ele fala, ele não está, veja que Jesus não está justificando algo errado, ele está dizendo justamente que não é errado, ele esclarece nesse texto que não é errado comer sem fazer toda aquela ritualística que os judeus faziam. E também ele está dizendo que havia uma contradição entre o que eles estavam fazendo. Por quê? Porque ele fala que, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, e aí ele fala de algo mais grave, que era a questão de invalidar a palavra de Deus num mandamento importantíssimo, que era honrar pai e mãe. Que ele fala, inclusive, que era punido, que foi estabelecido, quando foi estabelecido inicialmente, por escrito, né, envolvia, inclusive, a morte do transgressor, aquele que desonrasse o pai e a mãe. Então, nós vemos nesse ponto, que era a questão de Corban, que foi quando uma tradição superou a própria lei de Deus, e Jesus estava questionando essas pessoas justamente em relação a isso, e falando para eles, olha, vocês estão numa situação bastante contraditória. 154 nos diz, e levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele. E tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? E aí então ele novamente explica aquilo que nós comentamos também a respeito da carta de divórcio, em que ele fala que ambos são uma só carne, ou seja, não é a vontade de Deus que o homem repudie sua mulher. E aí fala da questão do adultério, não só mantendo o mandamento do adultério, ou seja, mantendo as instruções de Deus, confirmando que ele veio manter e esclarecer muitas delas, ao invés de retirar, como também ele amplia o campo de atuação desse mandamento. Ele restringe a possibilidade de repúdio, aumentando consequentemente a necessidade de adequação referente a esse mandamento. Aqui é a história do jovem rico, que nós também comentamos, em que ele fala da necessidade da guarda dos mandamentos, e fala ao jovem rico que, apesar dele achar, muita gente fala assim,
mestre, tudo isso eu guardei desde a mocidade, diz assim que ele guardava. Não, ele dizia que guardava, não quer dizer que ele guardasse. Assim como ele fala sobre os fariseus. Ele fala que falam e não fazem. Então ele acreditava que guardava. Não quer dizer que ele guardasse todos os mandamentos. E aí Jesus vai e mostra para ele que ainda faltava a ele muita coisa. Faltava a ele esse desprendimento de servir, para poder servir a Jesus, tomar a sua cruz, seguir, estar disposto a passar pelos problemas que ele teria que passar. E com esse apego à riqueza, diante de qualquer problema, ele se afastaria. E nem precisou passar por nenhuma perseguição, bastou que Jesus falasse para que ele desse o que tinha aos pobres, evidentemente o dar aos pobres ali, ele seria coordenado juntamente com Jesus e com os seus discípulos para auxiliar os necessitados, e ele não quis. Então veja, e aí Jesus fala aquilo que nós comentamos, aos homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Existem até estudos aqui que comentam sobre uma situação muito difícil que havia lá, uma de exploração mesmo das pessoas para superfaturar os animais e uma série de coisas. E derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então veja, não só pela coragem dele em fazer aquilo, mas por mostrar o erro, porque o que ele estava fazendo era baseado nas escrituras. Eles haviam tornado algo que era vinculado à remissão dos pecados das pessoas em uma verdadeira empresa. Então aí Jesus estava criticando fortemente isso, e eles se admiravam da sua doutrina, que estava tornando novamente acessível a eles esse serviço. Inclusive ele chegou a auxiliá-los ali, curá-los ali no templo. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então veja que existe uma série de condições estabelecidas na Bíblia ao servo de Deus. Não é simplesmente aceitar pelo que se denomina fé, no sentido apenas abstrato da palavra. Ah, eu aceito que Jesus morreu por mim. Não é esse o ponto que Jesus colocou, né? Eu acredito que dificilmente alguém vai conseguir manter algo nesse sentido, de que basta aceitar Jesus, sendo que uma aceitação essa que não precisa vir acompanhada de nenhuma mudança, e que isso não venha a ser cobrado por Deus. A gente vê na Bíblia que é justamente o contrário, que existe essa necessidade de mudança, e Deus diz claramente que isso precisa acontecer. Se não acontecer, a pessoa não adianta a pessoa se considerar salva. Aproximando-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou: qual o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: ouve, senhores, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Deus é o único Senhor, ele exalta a Deus como o único Senhor e fala da questão do amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Ele não está dizendo que não há outro mandamento além desse. Ele está dizendo que não há outro mandamento maior do que esse. Esses são a base para os outros. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Que amá-lo de todo o coração, entendimento, alma, forças, e o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ou seja, veja que o mestre não diz que esse mandamento aqui é maior do que os mandamentos referentes a não adulterar, não furtar, porque ele sabia que havia uma ligação entre esses mandamentos e os mandamentos nesse aspecto.
E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: Não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Ou seja, constantemente a Bíblia fala, né, sobre os mandamentos práticos, os aspectos práticos de não roubar, não roubar e furtar no sentido técnico, vamos dizer, né, de não roubar e furtar, não cobiçar, não adulterar, de honrar pai e mãe. E fala desses mandamentos no aspecto de amar ao próximo como a si mesmo, e fala de outros mandamentos no sentido de amar a Deus. Então veja que não é que eles enxergassem como algo separado. Amar a Deus, eles enxergavam claramente que levava a um determinado grupo de mandamentos. Amar a Deus e ao próximo, ainda falando de uma forma mais ampla, amar a Deus e ao próximo levava inevitavelmente à obediência de uma série de outras instruções para que não fique algo vago, né? O que é amar a Deus e amar ao próximo? Então, é, isso pode ser distorcido se não houver normas claras, instruções claras que mostram, olha, isso significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é evidente que esses mandamentos, eles são mandamentos base, vamos dizer assim, princípios, e através deles surgem normas que tornam claro o que é amar. O que significa para Deus, o que Deus entende como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele não está anulando uma série de mandamentos preventivos que haviam anteriormente, como não participar de negócios fraudulentos, como não agir não deixar que o ódio predomine em relação às pessoas e nesses aspectos. Então tanto que quando o sábio fala com ele, compara esses mandamentos com relação aos holocaustos, sacrifícios, Jesus fala que ele respondeu sabiamente e ninguém ousava perguntar-lhe mais nada, ou seja, não havia quem ousasse questionar essa associação que foi feita. Ensinando-os, dizia-lhes: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, isso com pretexto de largas orações, esses receberão mais grave condenação. Então ele fala assim: guardai-vos daqueles que, conhecendo a palavra, manipulam essa mesma palavra, usam-se da autoridade que eles adquiriram através dessa palavra para prejudicar as pessoas. Esses receberão mais grave condenação. E aí existe aqui a questão da viúva pobre, né, que deu da oferta de tudo que ela possuía. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais que todos que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que sobejava. Mas essa da sua pobreza deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Então ele está ali falando que ela queria auxiliar de alguma forma no ministério. E foi esse auxílio que Jesus exaltou, essa vontade de ajudar, essa vontade de ajudar com que estivesse à disposição que ele exaltou. Então, a importância de nós buscarmos trabalhar com o que tivermos em mão da melhor forma possível. E comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disseram-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Então veja que esse é o momento em que Jesus fala do sangue do Novo Testamento e do seu corpo, e do pão, que seria o equivalente ao seu corpo, é o símbolo do seu corpo. Ele fala que por muitos é derramado. Veja que aqui não há nenhuma indicação de anulação das instruções preventivas de Deus, das instruções relacionadas à saúde, das instruções relacionadas ao convívio social, das instruções relacionadas à humanidade, de auxiliar as pessoas. Não há nada nesse sentido. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes,
Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Então Jesus era auxiliado sim pelos bens das pessoas que o serviam. Então não há nenhum problema em auxiliar a igreja com os bens, com o dinheiro, com os talentos, pelo contrário. O que não pode haver é a manipulação errônea disso para que alguns ganhem muito às custas do evangelho, né? Vejam o evangelho como empresa e enriqueçam através da pregação do evangelho de forma errônea. Ide, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, alforje, alparcas, ninguém saudais pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se houver ali algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ou seja, nós até podemos proferir a paz a algum lugar, mas Deus é que vai determinar se a paz será válida ou não. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Então Jesus está associando claramente, veja, repousar, ou seja, auxílio para a moradia, auxílio para comer e beber, e evidentemente, mais do que, a pessoa vai precisar se vestir. Então, auxílio em todas as necessidades daquele que prega o evangelho. E ele fala, digno é o obreiro do seu salário. Então ele está dizendo assim, para que as pessoas possam pregar gratuitamente, é necessário que haja aqueles que se prestem a auxiliar suprindo as necessidades deles, para que eles possam fazer essa pregação. E em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e dizeres, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei contudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, ele fala que não há justificativa para alguém que seja individual ou coletivamente, tendo a oportunidade de ouvir a mensagem, de ser transformado por ela, que rejeite abertamente, voluntariamente, reiteradamente essa mensagem. Não há justificativa. Então ele fala, não haverá salvação para essa pessoa. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, veja que isso é importante. O que ele estava fazendo no sábado? Curando, miraculosamente, através do poder de Deus. Disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses, pois, vinde para seres curados e não no dia de sábado. Lembra que lá que no começo as pessoas nem iam até Jesus aos sábados e depois começaram a ir? Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás tinha presa? Ou seja, Jesus está dizendo claramente que esse tipo de trabalho não só é permitido, como é necessário no dia de sábado. O trabalho no sentido de auxiliar os necessitados, no sentido de oferecer alívio para os problemas deles. Isso é algo que pode e deve ser feito no dia de sábado. Ele não estava aqui dizendo que o sábado deixou de ser um mandamento. Pelo contrário, ele estava orientando sobre a forma correta de guardar o sábado. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo, é lícito curar no sábado? Então agora ele joga, antes de falar, ele joga o assunto para ver o que eles estavam pensando. Eles, porém, calaram-se. Veja que, se fosse uma coisa evidente e óbvia, que ele fala, não, isso aí não tem porquê, isso aí não foi
Isso aí está na lei que não pode. Então veja que eles se calaram, por quê? Porque eles não tinham o que argumentar. E tomando, o curou e despediu. Veja que primeiro ele pergunta, é lícito? O que vocês falam? E eles se calaram, eles não tinham o que argumentar. E respondendo lhes disse, qual será de vós que caindo num poço em dia de sábado, jumento ou boi não atire logo, e não tire logo? Em nada lhe podiam replicar sobre isso. Então, ou seja, veja que a intenção dos evangelistas é mostrar que Jesus estava mostrando, fazendo uma reforma sobre a visão a respeito da guarda do sábado, e não sobre a anulação do sábado como dia de guarda. E disse aos convidados numa parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes, quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo que te convidou a ti e a ele te diga, dá o lugar a este, então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Então Jesus ele fala da questão, inclusive, da humildade, como um símbolo de prudência. Não apenas como a obediência a Deus, que também é evidente, a necessidade do servo de Deus ser humilde, mas ele fala até como título de prudência. Seja prudente. Se você for humilde, a chance de você ser exaltado é maior. Se você for arrogante, a chance de ser humilhado é maior. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que eu tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Ou seja, só uma mera troca de favores. Quando você for fazer alguma coisa, ajude aqueles que realmente precisam. Não chame quem não precisa. Quem vai te convidar de novo que não precisa daquilo. Ele fala, é lógico que você não quer dizer que você não possa convidar um parente para ir à sua casa, mas ele está dizendo que o foco, quando nós formos fazer alguma coisa, principalmente no sentido humanístico, nós temos que ajudar, no sentido de fazer para ajudar aqueles que realmente precisam. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar. Mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Então veja que mais uma vez Jesus colocando uma condicional de obediência às instruções. Então ele fala, o servo de Deus deve obedecer. Não adianta dizer que tem fé, deve haver uma obediência real. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, jubiloso, feliz, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E é interessante pensar assim, né? Quem não necessita de arrependimento? Todos nós necessitamos de arrependimento. Por mais que busquemos obedecer a Deus, todos precisamos nos arrepender. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, mais uma vez, muita gente fala aqui, enfatiza apenas a questão de Deus buscar, de se buscar ao perdido. Mas ele está enfatizando aqui também a questão do arrependimento. Pecador que se arrepende. Então, eu vou buscar uma pessoa, mas é preciso que ela esteja disposta a se arrepender. E o seu filho mais velho estava no campo e quando veio, aqui é a parábola do filho pródigo, do filho gastão, né? Que gastava, que esbanjou e desperdiçou a riqueza que foi dada a ele.
Seu filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto de casa, ouvindo a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, ou seja, você nunca perdeu os benefícios de estar comigo, você comeu, continuou a comer do bom e do melhor, continuou sendo beneficiado pelas minhas riquezas, apesar de eu ter dado uma parte ao seu irmão. Então tudo que você tem, todas as minhas coisas são tuas, você se beneficia de tudo na fazenda. Seu irmão tomou uma atitude errada, foi lá, fez besteira, está de volta, né? Sofreu demais com isso. Então, é uma forma de mostrar a ele que nós nos importamos com ele. E aí ele fala: Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou. Então ele está dizendo: Olha, filho, você por estar aqui, e eu agradeço você por isso, e obrigado por ter me auxiliado, mas você está sendo beneficiado por isso também. Apesar de tudo, você está trabalhando, não estou negando que você trabalhou, mas tudo que eu tenho aqui é seu também, você está sendo beneficiado. Então vamos nos alegrar com o seu irmão que se arrependeu, vamos ajudar o seu irmão. Né? Já era muita humilhação para ele passar por tudo que ele havia passado e chegar ali, obviamente, todo mundo ia ver ali que ele fracassou ferozmente. Né? O pai foi lá, abraçou, mandou que auxiliasse o filho, todos os servos que trabalhavam ali iam ver como é que o filho chegou. Então, e ele fala: Vamos deixar esse evento traumático do seu irmão para trás, fazer com que ele se sinta aceito. Essa é a grande questão, né? Jesus não está aqui justificando os erros constantes e em ato de rebeldia do ser humano. Ele está dizendo assim: olha, o seu irmão se arrependeu, o seu irmão quer uma nova chance, está disposto ele estava disposto, inclusive, né, quando nós lemos a parábola, né, ele estava disposto a estar entre os empregados. E ele falou, ou seja, seu irmão foi humilde em reconhecer o erro, em voltar. Esse é o contexto da história. Né? Pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fosses fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. E os fariseus que eram avarentos. Então imagina você falar sobre riqueza, né? Sobre Deus confiar as riquezas verdadeiras, ou seja, as riquezas espirituais, a vida eterna. E os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Isso é pesado. Ele falou: olha, por mais que vocês se justifiquem aí, usando da influência de vocês diante dos homens, Deus conhece o coração de todos. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Ou seja, aquilo que muitos estavam valorizando ali como algo importante, diante de Deus, o uso da autoridade eclesiástica para a manipulação das pessoas, diante de Deus, ele deixou claro que é abominação. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair num tio da lei. Qualquer que deixe sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Então ele está dizendo assim: não adianta os homens tentarem mudar o que Deus estabeleceu sem autorização de Deus, porque isso não vai adiantar. Então, não adianta usar autoridade, não adianta usar força, não adianta usar nada disso. Se é a vontade de Deus, vai se manter. E ele fala, claro, isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem permaneça casado com sua mulher, aqui nesse contexto, mas obviamente era um aspecto exemplificativo, ou seja, está dizendo, olha,
O que Deus estabelece e se mantém, não adianta as autoridades eclesiásticas mudarem, porque diante de Deus isso é abominação. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele porque vierem. Lembra? A gente estudou esse verso também, né? E ele fala: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Então veja que ele está falando assim. Ele não está dizendo assim, o irmão vai fazer um monte de coisa errada e vai agir como se não tivesse acontecido nada e vai ficar tudo bem. Não, ele está falando, se pecar contra ti e vier a ter contigo dizendo arrependo-lhe, perdoa-lhe. É claro que Jesus está usando aqui basicamente uma hipérbole, né? Porque ele está dizendo, porque ele mesmo deixa claro que se o ser humano agir com hipocrisia e falar, né, só falar por falar, da boca para fora, vamos assim dizer, não há perdão diante de Deus. E ele deixa enfatizado, e antes de falar a respeito do irmão vir até nós, ou nós irmos até o irmão e pedimos perdão, nos arrependermos, ele fala claramente, melhor lhe fora, né, em relação aos escândalos, a pessoa que traz o escândalo para o servo de Deus, que manipula aqueles que não têm condição de se defender, alguma coisa nesse sentido, ele fala, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então, primeiro ele enfatiza a necessidade de mudança real. E depois ele fala, olha, se ele vier dizendo que arrependo, mas obviamente nós percebemos isso na atitude da pessoa em lutar contra o mal, em buscar fazer o que é correto. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Ou seja, aquele cristão que diz o seguinte, se não está escrito não pode, então, se não está dizendo para fazer, expressamente eu não vou fazer. Então, esse é um servo inútil. Né? Ou seja, ele não entendeu a mensagem de Deus, ele não entendeu que aquilo que é prejudicial deve ser rejeitado e aquilo que é benéfico deve ser incentivado. Né? Como muitos cristãos hoje que dizem o seguinte, assim não está expressamente escrito, então eu posso fazer do jeito que eu quiser. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então veja que, mesmo antes da morte de Jesus, ele estava de acordo com tudo que deveria ser feito, inclusive com relação aos doentes, de mostrarem-se aos sacerdotes, que aos sacerdotes também havia, obviamente, isso aqui nós podemos fazer uma adaptação em relação a... Porque era uma atitude de saúde, era uma atitude, inclusive, que envolvia até segurança pública, né? A necessidade das pessoas não se contaminarem. Então, essa atitude do sacerdote não era apenas uma questão ritualística, não. Isso aqui era uma questão prática, interessantíssima, né? O aspecto sanitário, o aspecto de cuidado da saúde, isso não acabou. A necessidade de ter alguém que habilitado para analisar uma pessoa que esteja com uma doença, com um problema transmissível e analisar se ela está em condição ou não, se ela deve se manter isolada ou não, isso é algo que até hoje existe, nós estamos passando por isso, inclusive. Então, isso não acabou, isso não era apenas um aspecto ritualístico. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira.
Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha só, ele estava lá junto com o publicano, humilhando o publicano, se utilizando da sua posição para humilhar o publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, um dos grandes pontos aqui, que obviamente Jesus queria que as pessoas percebessem, né, quando nós olhamos aqui a questão do fariseu e do publicano, é que enquanto o fariseu estava dizendo ali, não sou como este publicano, sem nem saber por que o publicano estava ali, o publicano estava diante de Deus, envergonhado da sua condição, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então Jesus está dizendo: olha, quando você despreza as pessoas, você pode inclusive estar desprezando alguém que está diante de Deus, pedindo perdão, recebendo a misericórdia de Deus, enquanto você mesmo pode estar numa atitude errônea diante de Deus, porque não era para isso que Deus instituiu os líderes espirituais, e enquanto o próprio fariseu estava se amaldiçoando nas suas atitudes. Porque ainda que ele não fosse um roubador, um adúltero, ele não devia olhar para as pessoas dessa forma, ele não podia agir com as pessoas dessa forma, muito menos criando um abismo entre ele e o fariseu. Se ao invés de ter esse pensamento, ele estivesse ali com um pensamento de misericórdia em relação ao fariseu ou ao publicano, ele estaria provavelmente auxiliando esse publicano diante dessa atitude dele de total humildade diante de Deus, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Estaria aprendendo com esse publicano, inclusive, a respeito da humildade. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Então Jesus está deixando claro. Além do fato dele se engrandecer diante de Deus, como se ele não tivesse nunca cometido nenhum pecado na vida, ele estava negando a oportunidade de ajudar alguém que claramente estava buscando o arrependimento diante de Deus. E ele fala claramente que o fariseu não desceu justificado em virtude dessas atitudes, já o publicano sim. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Veja que é interessante que esse verso foi colocado aqui, nós colocamos aqui em Lucas 18, e em Lucas 19, nós temos exatamente, na prática, acontecendo o que Jesus colocou ali na parábola a respeito do fariseu e do publicano. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Basicamente, Zaqueu estava dando praticamente tudo que ele possuía para os pobres necessitados, tanto aquilo que ele ganhou injustamente, como aquilo que ele tivesse ganhado justamente através do seu esforço. Então veja que é uma atitude, um homem que estava sendo rejeitado, que estava ali mostrando claramente o seu interesse em ouvir a Jesus, a quem Jesus estava dando uma oportunidade, uma nova oportunidade, e aí as pessoas estavam criticando a Jesus por dar uma oportunidade a um homem que, além de tudo, mostrou um arrependimento sincero e verdadeiro. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui é uma repetição do que nós
havíamos lido a respeito de Jesus falar sobre transformar a casa de oração em covil de salteadores, ou seja, de ladrões, pela manipulação que eles faziam em relação aos sacrifícios, né? Fazendo com que o templo tivesse tornado um local de lucro e exploração. E a Bíblia diz, todos os dias ensinava no templo. Então ele expulsou as pessoas de lá e todos os dias ensinava naquele mesmo templo. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas, os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de fazer, porque todo o povo pendia para ele escutando. Ou seja, o povo percebeu que Jesus estava realmente preocupado com eles e não os fariseus, escribas e principais do povo. E agora, no próximo estudo, e último possivelmente, nós vamos começar através do slide 171. Então eu vou aqui finalizar com esse 170, né? E no próximo possivelmente será o último estudo desta série, os Evangelhos e a Lei. Espero que tenha sido útil, não só esse estudo, mas como os outros também, que nós possamos continuar aprendendo através da Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos, eu convido para mais uma oração, para que nós possamos encerrar mais esse estudo. Obrigado, Deus, por estarmos na Tua companhia, podendo falar na Tua Palavra e auxiliar no Teu trabalho nesse mundo, ó Pai. Venha nos auxiliar, nos despedir conforme a Tua vontade, misericórdia. Venha nos curar, venha auxiliar aqueles que estão com problemas financeiros, físicos, mentais, sociais, com doenças. Que o Senhor nos auxilie conforme a Tua vontade, Pai. E principalmente que nos perdoe pelas nossas falhas e pecados cometidos. Esteja conosco, nós imploramos. Auxilie também aqueles que fazem esse trabalho e todos os outros, conforme a Tua misericórdia, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Até o próximo estudo. Que Deus nos abençoe a todos.